Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando a Economia e Desenvolvimento desta semana. Nós sempre começamos o programa, naturalmente, aqui, claro, desejando que logo passemos desse problema maior, que é a administração e não é o coronavírus, né? É a administração da pandemia que descambou para o campo da política, da oposição ao governo. Quer dizer, ao invés de focar no combate da pandemia, está focada na derrubada do governo. Lamentavelmente, é só no Brasil que acontece isso, ou seja, aqueles que já estiveram no poder, que roubaram o país, querem derrubar um governo que tu pode discutir as questões administrativas do governo, mas não que seja um governo ladrão e corrupto, né? Um governo que tem ética, tem moral e veio trazer exatamente aquilo que o Brasil precisa, entrarmos numa linha ética e moral da administração pública. E isso o presidente Bolsonaro está fazendo. De qualquer maneira, nós é que escolhemos nossos governantes. Está em nossas mãos, como eleitores, a partir do ano que vem, sobretudo, né, decidir qual é o rumo que nós vamos querer para o Brasil. Voltar para trás no tempo da roubalheira do Lula, ou então continuarmos nesse caminho que poderá nos levar a uma redenção. Enfim, de qualquer maneira, nós sempre começamos o programa aqui com o espaço dedicado aos empresários. E nesse caso, hoje, vamos falar neste momento empresarial com o Cristiano Buchor. Cristiano, obrigado pela tua presença aqui, ele que é contador. Novidade, ICMS tem novidade, né? Temos novidade. Silvio, novamente uma alegria poder estar aqui com vocês no programa Economia e Desenvolvimento. O tema de hoje, né, para os empresários, seria a recente, né, na verdade não seria uma recente, né, porque se discute há mais de 20 anos, seria a exclusão do ICMS da base de cálculo da PIS e da COFINS. Porque, Silvio, nós temos uma tese que foi sedimentada, aí, que foi trazida, né, há mais de 20 anos. Recentemente, agora em 2017, ela teve uma repercussão geral sobre o assunto, onde os empresários os contribuintes tiveram um ganho, né? Tiveram um ganho no reconhecimento, tá? No reconhecimento da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O que seria isso, Silvio e empresário? Seria excluir, na verdade, o imposto ICMS da tributação do imposto do PIS e da COFINS. Ou seja, lá atrás, quando essa legislação entrou em vigor, foi questionada. Então, como está há 20 anos sendo questionado, os contribuintes há 20 anos pleiteiam essa correção e tivemos, né, recentemente a decisão, né, com a repercussão geral, ou seja, para todos aqueles processos que entraram no mesmo sentido, reconhecendo que o contribuinte não deve pagar o PIS e a COFINS sobre a parcela do ICMS. Tá? Obviamente, houve recursos embargos, existe um embargo de declaração ainda para ser votado, buscando, na verdade, um entendimento, porque a Fazenda Nacional não se deu por vencida, né? Então eles criaram uma nova dúvida. Se esse ICMS ele deveria ser sobre a nota fiscal ou sobre o tributo pago. Porque tem uma diferença, né, Silvio? Em determinado momento, as empresas podem, daqui a pouco, não pagar o ICMS por ter um saldo credor de ICMS, né? Neste caso, o efeito seria o quê? A continuidade da tributação de ICMS da base de cálculo PIS e COFINS. Hoje está se defendendo, está se sedimentando a ideia de que seja sobre o documento fiscal, ou seja, o contribuinte emitiu um documento fiscal, se existe um ICMS ali, ele deve ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS por uma correção, por na verdade, aquele contribuinte não pagar um tributo sobre um outro tributo. Porque seria uma chamada bitributação que chama. Seria, na verdade, vamos dizer assim, basicamente a bitributação. Seria uma tributação sobre um tributo, um outro tributo, né? Então, essa correção é necessária. E os contribuintes, por existir ainda essa discussão, muitos ainda não ingressaram na justiça procurando seus direitos. Né? Então, assim, a Receita, ela anunciou, inclusive, estranhamente, em 2017, ela colocou, né, na LDO uma questão de risco, né, dessa decisão ser aprovada de 250 bilhões. E essa semana a Receita se pronunciou, que criou uma força-tarefa para analisar e fala agora em 100 bilhões, ou seja, reduziu muito a sua estimativa. Onde, na verdade, claro, os ministros do STF eles vão sopesar a questão de
pôr em risco o Estado, as finanças do Estado. Claro. E a gente entende isso. Entretanto, a gente não pode aceitar, os contribuintes não podem aceitar que, sob este argumento, se mantenha uma inconstitucionalidade e a permissão de uma tributação que não deveria estar ocorrendo. Então, a gente vem, né, Silvio, novamente no programa, trazer essa chamada para que os empresários observem se eles estão pagando corretamente, né, o PIS e o COFINS, se eles estão excluindo, se eles não estão excluindo, que procure o seu contador, procure o seu advogado, né, para que ele possa ter, na verdade, a tributação quanto mais justa. A gente falou, né, Silvio, durante o ano de buscar uma tributação justa, se fala em reforma tributária para uma tributação justa, ou seja, nada mais justo do que se observou uma inconstitucionalidade que se aceite essa inconstitucionalidade e se o Estado ele entendeu que vai ser prejudicado, que ele legisle, né, e modifique essa situação. Mas não fique na inércia apenas dizendo que vai ser um grave prejuízo às finanças do Estado. Claro, e essa questão da reforma tributária, que a gente pensa uma reforma tributária, mas é uma coisa que está há 40 anos se discutindo aí. Uma reforma tributária já vai acontecer quando simplificar a tributação e quando, sobretudo, essa tributação for uma tributação justa, né? Exatamente, Silvio. A gente, como eu te disse, é recorrente, a gente está sempre dizendo a reforma tributária. Cristiano, o que tu acha e tal. A reforma tributária, sempre quando é apresentado para nós, contribuintes, é uma reforma que prevê o aumento da carga tributária, né? Então, estranhamente, sempre aumenta. Entretanto, eu já cheguei a me posicionar. Alguns clientes meus, eles já disseram, olha, Cristiano, se nós tivermos um aumento, mas tivermos uma redução da complexidade de pagar o tributo e poder entender o que a gente paga e conseguir formar um preço de venda, a gente até concordaria. Entretanto, se propõe uma reforma em que aumenta e se dificulta. Ou seja, se não bastasse o contribuinte ele ter um aumento da carga tributária, se criam novas obrigações tributárias. Verdade. Que geram multas e geram complicações, e aí tem que contratar um advogado, um intérprete, um contador, um consultor. Então tem que ter um emaranhado de profissionais para poder entender o que tu está pagando. Aqui no Brasil nós temos essa pandemia do coronavírus e temos a pandemia tributária, né, que inferniza a vida dos empresários há muitos anos, né? Isso. O manicômio tributário se tornou pandemia tributária. É incompreensível, Silvio. Então, a gente tem que estar reiteradas vezes conversando com nossos clientes, né, com o empresariado, para tentar que eles entendam, né, e fazer com que ele deixe de fazer o que ele sabe fazer, que é a venda, que é a produção, para entender a burocracia. Ou seja, o Estado, eu acho que ele tem que se preocupar mais com a competitividade, com o ambiente mais seguro, com o ambiente mais favorável ao empreendedor. Em favor do empresário. Exatamente, que nós vamos ter um Brasil, eu acho que como temos uma potência, né, essa potência funcionando a pleno vapor. Nosso potencial tem que acabar se realizando na prática, na verdade. Bom, neste momento empresarial, obrigado, Cristiano, pelos esclarecimentos aí neste chamado Momento Empresarial do Economia e Desenvolvimento.